O governo angolano fechou a nossa igreja em Angola. As perseguições que acontecem na África, em diversos países também da Europa, têm chamado a atenção da comunidade cristã. Mortes, perseguições e também censuramento da igreja tem sido algo cotidianamente visto em todos os jornais. Eu quero convidar você hoje para esse bate-papo, quero mostrar para você, porque quanto mais eles tentam enterrar a igreja de Cristo, mais a gente cresce como sementes que brotamos cada vez mais profundamente. Quero falar também do apóstolo Paulo, que mesmo estando preso, escreveu as maiores cartas de maior ênfase teológica, e eu quero abençoar você não somente com o e-book, mas também trazer um testemunho lindo para abençoar a sua vida. Fica com a gente, porque esse vídeo hoje vai mexer com você. Seja bem-vindo, meu parceiro Hilber. Nós tivemos a nossa base missionária, a nossa igreja da base missionária de Lubango, lá em Oyambo, fechada, através de um decreto do governo de Angola, perseguindo as igrejas cristãs. Nós sabemos que a África está sendo bem perseguida, nós vamos passar um vídeo aqui, fica ligado nesse vídeo, tá? Quero mostrar para você como que está a perseguição na África, uma mãe sendo censurada com seu filho também morta. Claro que nós não vamos mostrar imagens aqui de mortes, tá? Mas nós queremos chamar a sua atenção para o que está acontecendo e a nossa responsabilidade como cristão. Veja, nossa base missionária recebeu um comunicado do governo angolano pedindo para que a gente desmontasse a nossa igreja, fechasse a nossa igreja. Só que a nossa igreja não tem paredes, não tem pedras de mármores, nós desmontamos a estrutura onde as pessoas congregavam debaixo para não ficar no sol, congregavam debaixo de um templo de pau a pique, mas a igreja de Cristo continua forte, continua viva, continua eficaz e frutificando. Ô Hilber, esse é o tempo de nós mostrarmos para os nossos irmãos que aquilo que o governo angolano fez com aquele comunicado em maio não parou o evangelho de Cristo, muito pelo contrário, o evangelho está expandindo em diversas partes, não só ali da nossa região, mas também da África toda. As pessoas tentam fechar os templos, mas eles não conseguem parar a mensagem. Seja bem-vindo, meu parceiro. Exatamente. A gente percebe como, então, assuntos políticos, sociais, econômicos, assuntos de governo influenciam também nos assuntos religiosos. E aí, em vez da gente aqui no Ocidente, mais tranquilo, ficar tendo o pensamento de quem é a besta, quem é a marca da besta, eles estão vivendo o apocalipse de fato, que é o quê? Um governo opressor, reprimindo, oprimindo e fechando a igreja de Cristo, como acontecia nos tempos de João com Roma. Esses mesmos irmãos próximos da gente na África, na Ásia também, estão tendo as suas igrejas fechadas, sua perseguição por conta da fé. Isso é a centralidade da mensagem do Apocalipse e o momento e o tema que o Apocalipse trata. Não é sobre quem é a besta, não é sobre o chip vai ser 5G ou 6G, não é isso que o texto quer dizer, mas o texto está mostrando o que esses irmãos passam hoje, como João passava no tempo dele. Exatamente. O livro do Apocalipse não é um livro para você desvendar figuras mitológicas. O objetivo do livro do Apocalipse é ser um livro de fé e esperança, porque quem tiver que ser perseguido, mantenha-se firme. Você vai ser perseguido. Quem tiver que ser morto a espada será. Mantenha-se firme no testemunho, no Evangelho de Cristo, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, e aí nisso está a perseverança dos santos. Ou seja, se tivermos que passar por a situação, que a gente passe glorificando a Deus, porque assim importa que aconteça. Olha só essa imagem, eu quero compartilhar com vocês, isso aqui é na Nigéria, tá? E a gente já vai voltar para nossa base missionária, eu vou explicar para você o que tem a ver isso daqui, dá uma olhada. Essa mãe implorou pela vida dos seus 3 filhos e pela sua própria vida, e mesmo assim foram exterminados. Tudo isso por ser cristã. Enquanto ela implorava, pedia pelos seus filhos, os soldados atiravam para cima, assustando, gerando medo e se divertindo com isso. Eu não quero ser muito prolixo aqui, então eu vou parar um pouquinho esse vídeo, até porque ninguém está aqui para ficar mostrando o que acontece, né, as mortes brutais que acontecem, mas essa mãe foi morta com essas 2 crianças. Tem um vídeo que eu estava assistindo ontem com a Vanessa, as mães, elas ficam assim, canguru, né, a criança fica na frente e a outra criança fica atrás. Eles amarraram a corda no pescoço das 2 bebês e da mãe, e enforcaram os 3 ao mesmo tempo. E veja que teve que fazer um trabalho assim, cara, um malabarismo muito grande para conseguir enforcar as crianças ao mesmo tempo que enforcava as mães. Então eles passavam a corda nas árvores, preparavam tudo aquilo para fazer aquilo brutalmente. Eu falei para Vanessa, uma coisa me alegra nessa história toda é saber que o inferno não tem porta e não tem janela. Essas pessoas que vão para lá nunca mais vão sair de lá. E a Bíblia fala que é um local de tormento eterno.
A minha felicidade é saber que Deus vai julgar esse povo um dia. E, então, assim, são cenas terríveis, tem acontecido na África, que chegou também na nossa base missionária. Veja, como eu disse para vocês, nós fechamos a base missionária no sentido de destruir ali a estrutura da igreja, mas a igreja continua funcionando, a gente continua se reunindo, com muito cuidado, obviamente, para não colocar os irmãos em risco, mas nós cumprimos a nossa vocação, nós cumprimos o ID de Jesus de Mateus 25:35, olha só, toda vez que você fizer isso a um pequenino, você faz a mim, quando você dá de comer a ele, você dá de comer a mim, quando você dá de beber a ele, você dá de beber a mim. Antes de nós levarmos o evangelho, nós pensamos na missão integral, nós chegamos naquele local e o pastor disse assim, pastor, lá não tem água, a gente não consegue ir a povos muito distantes, então nós cavamos um poço, demos de beber a quem tinha sede. Pastor, lá o problema é fome, às vezes a gente chega numa tribo, numa aldeia, e a gente tem que levar muitas sacas de fubá, muitos alimentos de muita distância, 300, 400 quilômetros, e nós não conseguimos alimentar todos os famintos. Então o que nós fazíamos? Aquilo que Jesus fez no deserto, aquela multidão que vinha, Jesus olhou para ele e se compadeceu como ovelhas que não tinham pastor. E aí os discípulos falaram, Senhor, tá ficando tarde, despede eles, porque senão eles vão ouvir o evangelho, mas não tem o que comer. E Jesus fez o quê? Multiplicou o pão. Então antes de Jesus entregar o evangelho, Jesus entregou o pão. Essa é a missão integral da igreja. A igreja é chamada para entrar nessa sociedade, a dar de comer a quem tem fome, a dar de beber a quem tem sede. Cavamos o poço, criamos a comunidade agrícola, alimentamos mais de 100 famílias, montamos uma igreja, ou seja, não é que nós criamos a igreja nasceu, porque a igreja não se monta, a igreja se nasce. Diferente dos projetos de igreja aqui no Brasil, que são redes de franquias, nós esperamos que a igreja nascesse aos pés de um poço de água. A igreja nasceu aos pés de uma comunidade agrícola que agora alimenta, que agora protege, que agora cuida do pobre, da viúva e do necessitado. E agora eu quero mostrar para vocês o frutificar desse trabalho, compartilhando aqui também o nosso trabalho da missão de Moçambique. Olha só essa criança louvando ao Senhor, eu botei no grupo essa semana. Olha isso. Chorando. Chorando. Então, meus irmãos, também não vou ser longo com vocês, só vocês clicarem no link da descrição, fizer parte do nosso grupo de WhatsApp, tudo gratuito, Papo com Deus, os cursos são gratuitos, e-books gratuitos, os nossos grupos, a gente não cobra nada. Veja só, isso aqui é fruto do trabalho, Wilber, da persistência, onde o evangelho persiste, mesmo quando parece que nós estamos presos. Paulo fala a Timóteo, ele diz o seguinte, em 2 Timóteo 2,9, a palavra de Deus não está preso. Paulo fala em 2 Timóteo 1,12, ele diz assim, pelo qual eu estou preso e sofro essas coisas, mas não me envergonho do evangelho, porque eu sei em quem tenho crido. E lá no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus está preso. Engraçado, Iber, que Paulo escreve para motivar, para encorajar, inspirar os discípulos dele, como Timóteo e outros seguidores dele, para continuarem firmes na vocação a qual foram chamados, ou seja, permaneçam-se firmes, alegrem-se, mas Paulo mesmo estava numa prisão gélida, e ali ele escreveu, acho que 3 ou 4 epístolas, que foram as epístolas mais profundas do apóstolo Paulo, não é isso, meu amigo? Sim, então, a gente percebe que Paulo é preso, né, a primeira vez, como o Marcos falou, e aí na prisão ele escreve a carta de Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Aí, posteriormente, Paulo é solto, né, por ser cidadão romano, ele é solto, e depois ele escreve a carta de Timóteo na segunda prisão antes de morrer, a segunda Timóteo. Então, a gente percebe que, mesmo preso, Paulo, ele não negou a fé, ele não vendeu a fé, ele não negligenciou a fé, mas ele continuou firme, sabendo que Deus iria fortificar ele na perseverança. E uma coisa também bem interessante é justamente a gente percebe que aonde leva o evangelho leva à vida, e a vida necessita de formas integral, como o Max falou, necessita de comida, bebida, vestimenta, remédio. Então, aonde entra o evangelho, aquela sociedade onde recebeu o evangelho, ela também vai receber a melhora nesse sentido. Por quê? Porque além de você receber o refrigério espiritual, o evangelho também gera a vida física daqueles seus membros, gerando essa vida física no sentido de que igualdade, ame o próximo como a ti mesmo. E na medida que eu entendo isso, eu começo a compartilhar meu alimento, minha roupa, minha água, meus remédios com o próximo, gerando uma comunidade de vida. Então, aonde se gera o evangelho genuíno, gera-se comunidade de vida. Em contrapartida, aonde gera o evangelho falso, vai gerar o quê?
vai gerar arrogância, status, domínio, opressão, soberba, coisas que a gente percebe em algumas instituições grandes do Brasil, porque ali não gerou vida, não gerou evangelho, mas gerou status e projeto pessoal de poder. Verdade, verdade. Veja que a verdadeira prisão, meus irmãos, ela não é externa, a verdadeira prisão é interna, quando a gente se aprisiona aos nossos medos, a gente se aprisiona às nossas covardias, quando a gente se aprisiona nos nossos projetos, né, egocêntricos, de que eu vou trabalhar, a minha vida é somente prosperar financeiramente, profissionalmente, mas esquece a obra de Deus. Veja, Paulo, Pedro, todos os apóstolos viveram a vocação qual foram chamados, na linha do tempo de Deus, quando chegou no tempo deles, né, Deus tem uma linha do tempo, né, quando chegou na vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, eles demoraram, andaram com Cristo 3 anos e meio, entenderam depois da morte e ressurreição de Cristo, deu um start para eles, olha, eu preciso viver a verdadeira vocação do cristão na terra, que é anunciar as boas novas, como o apóstolo Paulo fala, que é ser embaixador do céu, que é ser, na verdade, o mediador da nova aliança entre Deus e os homens. Por isso que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Quando nós batizamos uma pessoa e ligamos ela na terra, ela está sendo ligada no céu. Quando anunciamos o evangelho e uma alma se converte na terra, nós ligamos ela aos céus. Essa é a integridade dessa palavra, o que ligardes na terra será ligado no céu. A igreja foi chamada a ser mediador da nova aliança. A igreja foi chamada a ser o motor propulsor da Missio Dei de Deus, porque não se engane, meus irmãos, Deus está numa missão, e Ele conta comigo e com você. Nessa linha do tempo, o bastão da fé foi passado da geração passada, os grandes avivalistas, para nós, e a nossa geração, Wilber, agora só quer saber de trabalhar, de TikTok, de Instagram, de viajar, da nova trend top do momento, mas esqueceu a vocação que nós fomos chamados, anunciar o evangelho, testificar através da nossa vida. Nossa vida é o testemunho de fé vivo, né? Desde o mártir que morre, que eu mostrei para vocês, da igreja perseguida, até a pessoa que tem condição como nós de utilizarmos a internet, todos os conteúdos que nós temos para capacitar na questão da evangelização, para abençoar vidas, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui para vocês, né? Porque quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó, evangelismo eficaz. Então, meus irmãos, não se engane, Deus está numa missão, mas Ele precisa de mim e de você. Esse vídeo é para dizer assim, está tudo bem com a nossa base missionária, mesmo que destruíram a nossa estrutura, o poço continua lá, a comunidade agrícola continua lá, as pessoas continuam se reunindo 3 vezes na semana, nós temos 3 denominações só em Angola, nós temos a Casa do Idoso, agora que nós alugamos, expandimos o trabalho no centro de Angola, mesmo a capital Angola, nós temos aí já 1 ano já de aluguel pago, 14 idosos velhinhos já estão sendo cuidados, 5 vezes por semana orações e todos os domingos a pregação da palavra. No próximo mês vamos receber mais 4 idosos lá para serem abençoados, sendo discipulados na palavra de Deus. Claro, nós não temos grandes estruturas, temos um fogão duas bocas que quebrou essa semana, não temos cadeiras, não temos mesa para estudo bíblico, mas a gente quer durante o ano de 2026 poder comprar as cadeiras, as mesas, para poder equipar e dar estudos bíblicos gratuitamente para pessoas de vulnerabilidade social. Lá em Moçambique, essa imagem que você viu, dessa criancinha louvando, que é o maior louvor, o puro e mais sincero que a gente pode ver, é uma criança que às vezes não tem calçado, que não tem nada, porque Deus, ela não está orando e adorando a Deus, porque Deus deu um bem para ela, porque Deus deu um carro para ela, porque Deus deu uma casa para ela na praia, ela está louvando e adorando a Deus por aquilo que Deus é, não por aquilo que ela tem, mas por aquilo que Deus é na sua essência, agradecendo, chorando, Jesus, você é tudo para mim, você é a essência do meu viver. Quando a gente vê uma criança descalça lá em Angola, glorificando a Deus, ou uma pessoa que não tem nada glorificando a Deus, a gente no mínimo tem que levantar a nossa orelha e pensar assim, recebemos tudo do Senhor e o que estamos entregando para Ele. Meus irmãos, não enterre o seu dom, Deus conta comigo e com você. Nessa linha do tempo da história, está sobre a nossa geração, levarmos a palavra adiante, levarmos a mensagem do evangelho, sermos luz para as nações. Jesus disse assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas eu vou para o meu Pai, agora vocês são a luz do mundo. Não se acende uma candeia e põe embaixo da mesa. Jesus acendeu a igreja para colocar em cima da mesa. Aonde que nós temos que ir, Max? Local de escuridade, você tem que ir na UTI, você tem que ir nos centros de detenção, nós temos que ir para Angola, mas nós temos que também, nós estamos fazendo um trabalho agora em alguns estados de Alagoas, nós vamos trabalhar com alguns assentamentos ali,
juntamente com o pastor Domício, possivelmente agora no ano de 2026. Nós queremos apoiar o trabalho do Domício de uma forma mais específica, gerando pastores para ir até os assentamentos, lugares bem mais afastados ali da cidade de Pão de Açúcar. Então eu quero convidar você, pastor Max, eu queria fazer isso, mas eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento da Bíblia para chegar muito longe, para fazer exatamente isso que o pastor está falando. Então eu quero convidar você aqui a fazer parte do Evangelismo Eficaz. Acessa aí, evangelismoeficaz.com.br, evangelismoeficaz.com.br. Fizemos esse portal para você se capacitar, para você evangelizar em presídios, hospitais, escolas, praças. Evangelismo eficaz não é ficar gritando ou vomitando teologia, né, dentro de uma rodoviária, em locais públicos, não é isso. E aqui a gente vai te dar um e-book gratuito que ensina você a evangelizar. Nós vamos te dar todos os cursos do Instituto Bíblico Discipular, cursos para casais, cursos ministeriais, de discipulado, preparação para batismo, mais de 350 e-books gratuitos, uma comunidade de WhatsApp de pessoas que fazem o ID do Senhor, e aqui tem todo o conteúdo para você ser edificado e também edificar outras vidas. Então eu quero convidar você a partir de hoje a fazer parte daquilo que Deus está fazendo. O bastão da linha do tempo foi passado para nós, o bastão da fé, como diz o autor de Hebreus, foi passado para nós. A corrida da fé, os grandes homens já correram, foram gigantes da fé, muitos deles não amaram a sua própria vida, antes a entregaram pelo amor ao evangelho, e o que eu e você estamos fazendo. Então é isso que eu queria convidar você nesse vídeo, dizer que está tudo bem com a nossa base missionária de Angola, continua funcionando a nossa comunidade agrícola e até mais, porque nós ampliamos agora para a Casa do Idoso e nós devemos ampliar muito mais nesse ano de 2026. Se você quiser fazer parte disso, você pode se tornar um apoiador. Nós temos um hub de links com os nossos conteúdos gratuitos e também para você se tornar um apoiador. Max, eu quero ajudar mensalmente com R$10. Nós precisamos muito da ajuda de vocês, você não tem noção. Certa vez orando, eu falava, Senhor, envia um empresário grande para ajudar a bancar as coisas que nós temos para pagar. E Deus falou assim, eu vou levantar os meus pequeninos para fazer uma grande obra. Então eu acredito que com a doação pequena de cada um de vocês, a gente pode continuar fazendo o que a gente está fazendo e ampliando. Eu quero fazer isso. Na descrição desse vídeo você vai ter um hub e lá tem assim, apoie missões na África. Você clica lá, então você pode fazer um único Pix ou se tornar um apoiador mensal, e eu te convido a ser um apoiador mensal dessa obra. Você vai receber relatórios, estatística, portal da transparência, você vai ter acesso a todos os conteúdos e tudo que a gente gasta gratuitamente, tá bom? Olha só, se você quiser comprar as revistas do Estudo Bíblico do Papo com Deus, você pode comprar as nossas revistas a partir de R$89, revistas.papocomdeus.com.br. Cada revista comprada, você já sabe que você ajuda os nossos trabalhos missionários, tanto no Brasil quanto na África também. Nós temos os livros do Instituto Bíblico Discipular, que você pode comprar para se edificar também e para abençoar vidas. É papocomdeus.com.br/livros. De novo, na descrição desse vídeo aqui tem um hub com todos os acessos, tanto dos nossos conteúdos gratuitos, apoio aos nossos trabalhos missionários e também dos nossos materiais pagos. Amém? Eu espero de verdade que esse vídeo motive você e capacite, inspire você também a continuar servindo a Deus na vocação que nós fomos chamados. Não esquece, você tem o portal do Evangelismo Eficaz para você se edificar hoje. Não joga isso no lixo, meus irmãos. E toda vez que você comer um bom fruto, lembre-se que a semente é feita para jogar na terra. Então, se você gostar dos nossos conteúdos, comer do nosso fruto e isso edificar a sua vida, lança uma semente sobre a nossa terra para que a gente possa continuar sendo eficaz no reino de Deus. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.